Pastor Kaiser, você estava falando sobre a importância do Ministério Gideões como um carro-chefe para vocês começarem a igreja, porque vocês implantaram uma igreja lá, não é, na cidade de Durban, com os refugiados do Congo. Como foi que começou a igreja? Na verdade, eu queria iniciar dizendo o seguinte, que hoje, para mim, a África do Sul é o segundo país no meu coração. Tanto é que eu até trouxe algumas coisas, e uma delas Sim. foi um tênis, né, além de camisa, porque realmente esse bandeira tempo, da África do bandeira Sul. da África do Sul. Sim. Esse tempo lá na África do Sul foi algo muito especial na minha vida e no meu ministério. Quando nós saímos aqui, eu já tinha 21 anos de ministério, mas foi algo diferente. Porque o Gideões foi o carro-chefe, e eu creio que o Gideões tem sido uma bênção por onde a gente tem passado. Quando nós chegamos na África do Sul, a primeira proposta a gente tinha que estudar inglês, porque o inglês apesar de existirem 11 línguas oficiais, a língua mais falada, eu não vou dizer mais falada, mas é a língua para nós, como estrangeiros, comunicar, tem que ser o inglês. Eu aprendi algumas coisas em Zulu, mas a língua para a gente comunicar tem que ser o inglês, lá na África do Sul. Então nós fomos para a escola de inglês, e lá na escola de inglês tem um sistema de eles abrirem espaço para alguns refugiados aprenderem o inglês, e assim a dona da escola, ela consegue então treinar alguns professores, dando aula de graça para esses refugiados. Eu quero resumir, para não gastar muito tempo. E nós conhecemos lá um refugiado, o Badam. Ele é do Congo. E ele, um rapaz crente, e quando ele ficou sabendo que nós éramos pastores, ele convidou a gente então para ir dar um testemunho e falar para um pequeno grupo de refugiados. Cristãos, eram cristãos. Uns 4, 5 eram cristãos, os demais amigos deles. Sim. Porque o Congo é um país cristão, mas quando eles chegam para a África do Sul, para sobreviver, eles têm que fazer muitas coisas, e muitos deles se desviam do caminho. Uhum. Mas ali tinha uns 4, 5, que estavam buscando, e mais uns 10 amigos. E ele então nos convidou para estar ali. Nessa época, eu ainda não conseguia me comunicar bem com o inglês, mas a Suzy já sabia falar, já conseguia usar o inglês mais simples. E ela falou, e aí, Cássio? Eu falei, vamos lá. Então nós pegamos o carro, na hora que nós chegamos, era um lugar assim meio tenebroso, porque tipo assim, uns prédios assim, meio que abandonados, onde eles viviam, e assim... Quase um gueto, quase um gueto. Tipo um gueto, e ali na rua aquele tanto de gente, e aí nós paramos o carro, e na hora que nós subimos assim no terceiro andar, aquele lugar assim meio esquisito, e pra vocês terem uma ideia, quando a Suzy estava falando, passou várias vezes assim ratazanas, que as ratazanas assim, desse tamanho, que as ratazanas gordas, e a Suzy então falou ali um pouquinho da gente, por que a gente estava ali, e na hora que acabou, o mais velho deles, que eles consideram o líder que na verdade não era pastor, ele nos chamou e ele falou para nós, mas eu fiquei sabendo depois porque não entendi muito bem, e ele falou com a Suzy então, por favor, discipula a gente. Eu nunca fui para o seminário, eu não entendo nada de igreja, nós só oramos e trazemos os amigos, nós não sabemos nada de igreja, de oração, nós não sabemos, discipula a gente. Então quando a Suzy traduziu para mim, eu pensei, como se nós ainda não temos inglês? Mas a grande verdade, Deus ele não precisa muito de você saber inglês, francês, alemão, Deus precisa de um coração disponível. E o Espírito Santo comunica, não é, Caio? Então nós falamos, olha, falei com a Suzy, fala com ele então para ele ir lá em casa, que nós então, toda segunda-feira vamos gastar um tempo com ele. E na primeira segunda-feira ele foi, e a Suzy então falou, nós dividimos, a Suzy ia falar sobre vida com Deus,
e espiritualidade. E eu ia falar sobre igreja, como começou a igreja, sobre liderança. E foi assim que nós começamos. Toda segunda-feira ele ia, e com o africano não dá para você gastar 10 minutos. Então toda segunda-feira a gente ficava 4, 5, 6 horas com ele. Uau! Discipulando, conversando. Numa segunda a Suzy falava sobre vida espiritual, devocional, e eu falava então sobre liderança, sobre como começar uma igreja. E foi assim que foi o começo dessa igreja. É claro que a princípio a gente estava discipulando ele, para depois a gente, depois que foi crescendo, nós fizemos uma proposta de começar a escola de oração. Eu sou muito apaixonado com a escola de oração dos Gideões, porque a gente sabe que começou o discipulado, mas a igreja veio através dessa escola de oração. Então depois de um mês e pouco, eu discipulava assim, eu preparava o PowerPoint, eu preparava só aquilo que eu conseguia falar no inglês, e assim eu discipulava. Quase decorava o que você tinha de falar. Isso. A Suzy não, já tinha mais liberdade. Mas depois de um mês e pouco, nós então fizemos a proposta de começar uma escola de oração com esse povo. E aí começou com esses 3, 4 e com os amigos. E meus irmãos, essa escola de oração hoje é uma igreja com mais de 70 membros. Nós deixamos ali, nós vamos dar detalhes, mas só para você já entender, deixamos a igreja com um carro, com retroprojetor, com telão, com computador, os microfones, bateria, teclado. E na verdade começou no caminho que é bíblico, discipulado, mas o carro-chefe foi quando nós falamos, nós queremos fazer uma escola de oração. Quando abrimos para ensinar o povo a orar, a palavra de Deus, e um foi chamando o outro, e assim hoje tem uma igreja. Que lindo. Bem, nós temos percebido isso, como que Deus tem usado o Ministério Gideões, as ferramentas que Deus nos tem dado. Se você não sabe, temos a Escola dos Gideões, com um curso sobre oração, um curso sobre adoração e um curso sobre a pregação da palavra. Matérias muito importantes sobre atos proféticos, a intercessão, o caráter do intercessor, sobre batalha espiritual, a unção com óleo, aulas sobre a adoração, o que é adorar o Senhor. Algo muito lindo. Na verdade, a escola de oração, às vezes quando fala assim, vai fazer uma escola de oração, então vai pôr todo mundo para orar e só isso. Eu comecei 2 turmas da escola de oração, e a gente tem, quando fala de escola de oração, a gente entra de Gênesis, Apocalipse, e falar de oração tem que falar de Jesus, de Moisés, de Davi, de José, tem que falar de oração de guerra, de oração de quebrantamento, tem que falar de oração de gratidão. Então, na verdade, é uma escola que você tem que trabalhar com toda a Bíblia. Não é aquele tradicional, quando fala assim, vamos estudar sobre oração, todo mundo fala, vai cair naquilo que é algo muito mais dinâmico e toca no nível muito mais alto do que o tradicional de quando eu era menino, da escola dominical, que falava, olha, hoje nós vamos falar sobre oração. Eu dava um jeito de ir no banheiro e não voltar mais para a escola dominical. Não é isso. É algo num nível de excelência muito mais alto, porque para falar de oração você tem que começar a falar de um relacionamento de Deus com Adão e Eva até Apocalipse. É algo muito mais além do que isso. E hoje o pastor Kaiser está com uma turma dos Gideões Jovens aqui no Brasil. E os Gideões Jovens já começou a escola de oração com eles e estão vibrando, né, pastor Kaiser? Tem sido assim maravilhoso, porque é uma turma jovem, é uma turma que quer trabalhar, e essa escola de oração, eu tenho feito um trabalho individualmente, pastoreio, e no grupo maior, a escola de oração, eu quero até um dia fazer um programa com esses jovens. Sim. Sobre a escola, o jovem como uma torre móvel. Porque nós temos a torre de oração, a torre de adoração, mas nós temos imprimido um sistema, nós temos criado algo novo, que o jovem, ele é uma torre de oração e de adoração, em todo lugar que ele vai. Ele está. Ambulante.
ambulante. Levando a presença. E essa a primeira turma tinha mais ou menos uns 50, a segunda também tem sido toda terça-feira de 8 às 10, de 10h30 até meia-noite. Tem sido maravilhoso porque é uma turma dinâmica. E a proposta é não só ensinar eles a oração, mas também formar equipes para poder atender as necessidades do Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e mundo. Porque nós, pastor Anjo, pastor Paulo, pastor Carlos, pastor Suzy, a gente não dá conta de atender. Então, eu estou preparando essa turma, que hoje, antes eram adolescentes, hoje são advogados, engenheiros, uns estão fazendo medicina, odontologias, pessoas da mídia. São pessoas hoje que têm uma cabeça madura, que com todos esses dons, talentos, e também através da vida profissional, vão poder ir para as nações e levar os jovens a orar, através desses dons e talentos que Deus tem dado para cada um. Amém. Ai, pastor Kaiser, muito obrigada de você estar aqui conosco. Foi gostoso, deu um gostinho, uma chamada, e o que nós queremos é convocar a todo o povo de Deus.